O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que encurta a duração do período de formação inicial para determinados cursos de formação de magistrados. Esta decisão tem como objetivo permitir uma colocação mais rápida de magistrados do Ministério Público em juízos ou departamentos onde se verifique carência de preenchimento dos respectivos quadros e responde a solicitações que foram feitas pelos respectivos conselhos superiores. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que define medidas para a redução do consumo do papel e outros consumíveis na administração pública. O diploma fixa metas anuais dos gastos para 2017, de pelo menos 20% do montante previsto no orçamento de cada uma das entidades e serviços abrangidos. Com este objetivo, a resolução prevê ainda um projeto piloto, denominado Papel Zero, integrado pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, a Direção-Geral do Ensino Superior e o Instituto de Turismos de Portugal. Este projeto visará identificar constrangimentos que podem ocorrer nesta redução ou eliminação do papel, resultantes da necessidade, por exemplo, de contacto com entidades com utentes ou com entidades da administração pública, outras entidades da administração pública que tenham que ser feitas em papel e este projeto será avaliado no final de 2017 com o sentido de uma nova resolução do Conselho de Ministros poder fixar metas mais exigentes, removendo naturalmente os constrangimentos que forem verificados para esta eliminação do papel, que muitas vezes decorria de a desmaterialização dos procedimentos não ser acompanhada também de uma eliminação do circuito em papel e de estarmos a não retirar o potencial em matéria de racionalização de despesa pública que decorre dessa desmaterialização, mantendo em simultâneo 2 arquivos e 2 circuitos em suportes distintos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que define a vinculação extraordinária de 3.000 docentes no sistema educativo. Esta medida concretiza o esforço transversal do Governo, consta do programa do Governo, de combate à precariedade na administração pública, ao mesmo tempo que garante o equilíbrio entre a sustentabilidade financeira da medida e aquilo que são, efetivamente, necessidades permanentes das escolas públicas que estavam a ser ocupadas com pessoas com um vínculo precário. O diploma resulta de um conjunto de propostas negociadas entre o Ministério da Educação e os sindicatos e, para mais esclarecimentos nesta matéria, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Como sabem, o Ministério da Educação e 11 diferentes estruturas sindicais se reuniram durante quase 2 meses com o objetivo principal de melhorar o diploma que regula a seleção, o recrutamento e a mobilidade do pessoal docente. Estas reuniões serviram ainda para que o Ministério da Educação pudesse apresentar uma proposta de regime de vinculação extraordinária, cujo objetivo principal e no quadro do que todo o Governo tem feito é reduzir as situações de precariedade no sistema e que permitirá, já desde o início do próximo ano letivo, a estabilidade na carreira de mais de 3.000 docentes. Dizer-vos que o diploma que foi aprovado hoje em Conselho de Ministros, resultou de uma significativa aproximação às reivindicações das estruturas representadas pelos docentes. Assim, esta revisão do diploma tem um conjunto de propostas que foram adicionadas à versão inicialmente apresentada pelo Ministério da Educação. De forma importante, a versão final inclui melhorias substanciais em vários temas importantes para os docentes e importantes também para o Ministério da Educação, em matéria de gestão de recursos humanos, assim como avanços concretos no reforço da justiça e da equidade no sistema e também nas condições necessárias para a estabilidade e para a valorização da carreira docente. O diploma, agora aprovado, garante, por um lado, como eu dizia, o combate à precariedade
e a promoção da estabilidade da carreira docente, com a valorização do trabalho dos professores que respondem ao que nós entendemos serem necessidades permanentes do sistema e, dentro deste importante item, temos várias medidas. Por um lado, como eu tinha dito, a vinculação extraordinária de mais de 3 mil docentes, que vão ver a sua condição profissional estabilizada, e, por outro lado, uma redução do número de anos necessários à celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, vulgarmente chamada norma travão, que passa de 5 anos e 4 renovações para termos agora uma condição de 4 anos e 3 renovações, permitindo assim, em próximos inícios de ano letivo, uma vinculação mais alargada no número substancial de docentes. Relativamente a este diploma e à promoção da justiça e equidade na gestão de recursos humanos, através da reorganização das prioridades nas colocações e na mobilidade dos docentes, podemos, por um lado, reforçar as condições de mobilidade dos docentes com deficiência permanente, tanto visual como motora, que poderão, a partir de agora, permanecer na escola onde lecionam ou escolher uma escola da sua eleição. E, por outro lado, reconhecermos a prioridade, no âmbito da chamada mobilidade interna, aos docentes sem componente letiva. Os docentes com ausente componente letiva terão agora a possibilidade de ver reconhecida a sua prioridade quando escolhem horário no início de ano letivo. Por outro lado, a manutenção, a título provisório, da prioridade em concurso externo dos docentes que são oriundos de estabelecimentos de ensino com contrato de associação. Criámos uma norma transitória para que estes docentes que vinham das instituições que celebram com o Estado contratos de associação, lhes permitam ainda durante estes 2 anos concorrer em igualdade de condições em relação aos docentes do ensino público, algo que acontecia até aqui, e esta disposição transitória é importante para fazer a transição ao novo regime esse que acontecia e que existia antes de 2012. E, por último, para fomentar a melhoria na gestão de recursos humanos, há um reforço da responsabilização dos docentes que recusam vaga, uma vez que estas recusas, como bem se entende, se traduzem frequentemente em longos períodos de turmas sem professor atribuído. Além destas medidas que estão consagradas, o Ministério da Educação, em ata, deixou consagrado com as estruturas sindicais que estudará a abertura de mais momentos de vinculação extraordinária no prazo da legislatura, inclusivamente para os importantes docentes do ensino artístico especializado de música e dança. Por outro lado, a avaliação também da criação de condições para um grupo de recrutamento para os docentes de língua gestual portuguesa. Dizer-vos também que a proposta negocial, de forma importante, foi substancialmente melhorada em sede negocial, de forma continuada, tanto em termos qualitativos como em termos quantitativos, no que toca ao número de vagas nesta vinculação extraordinária. Em todas as adendas ou em todas as versões se verificou um aumento no número de vagas de professores a vincular. E dizer-vos também que, em pouco mais de 1 ano, o Governo, também neste esforço importante de lutar contra a precariedade na função pública, vincula quase tantos docentes como o anterior Governo o fez ao longo de toda a legislatura. Estamos neste momento em condições de nos aproximar ao número que o anterior Governo vinculou em mais de 4 anos, o que é um importante sinal do esforço deste Governo para lutar contra a precariedade e com todos, por um lado com a diminuição da norma travão e com os esforços para que mais vinculações extraordinárias possam acontecer, ultrapassarmos claramente e em breve esse número e podermos vincular muitos mais docentes e diminuir a sua precariedade. Obrigado. Boa tarde. Lígia Veríssimo, da RTP. Eu tenho algumas dúvidas em relação a estes 4 anos e 3 renovações. São seguidos ou não? Ou são interpelados? E só se aplica a professores até agora, ou seja, são professores ou é a partir de agora? Não sei se me estou a fazer entender. Por outro lado, queria saber se entre estas 11 estruturas sindicais de que falou está a FENPROF a dar o seu aval a esta, vinculação extraordinária. Muito obrigada, Sr. Ministro. Bom, eu imagino que nenhuma estrutura sindical se oponha a uma vinculação extraordinária de docentes. Hoje é um dia importante para 3 mil docentes. Vê-se aprovado em Conselho de Ministros que, a partir
de setembro do próximo ano, 3.000 docentes possam ver a sua condição profissional absolutamente estabilizada. Esse é um grande passo que foi saudado pelas estruturas sindicais, por todas as estruturas sindicais. É verdade e é sabido que não houve um acordo celebrado no fim das negociações, mas o acordo não significa que não tenha existido novas pontes, que novos dados importantes aconteçam e que, de certa forma, tenha havido convergência relativamente àquilo que nós queríamos. E eu disse-o no início, o ponto inicial não era o mesmo, o ponto final, aquele que agora chegamos, é o mais convergente possível. E foi assim até agora, e de forma importante, nós podemos estar a vincular 3.000 docentes, que implica que no próximo ano não só os docentes vejam a sua condição profissional estabilizada, mas entendermos também que 3.000 comunidades educativas vão poder ter docentes que vão poder estar mais estabilizados ao lecionar e comunidades educativas que terão um corpo docente muito mais estabilizado, o que é absolutamente fundamental. Relativamente à norma travão, as regras são exatamente as mesmas que existiam até aqui, dos 5 anos das 4 renovações, mas a partir de agora 4 anos e 3 renovações, que também é um aproximar às reivindicações, por um lado, das estruturas que representam os professores e, por outro lado, dar resposta também às reivindicações e das recomendações do Parlamento. Muito obrigada, Sr. Ministro. Em relação aos 4 anos, desculpa, eu não percebo, eu não estou bem dentro do assunto, mas vale esclarecer tudo desde já. Ou seja, significa que todos os professores que até agora estavam 4 anos e 3 renovações passarão ao quadro, é isso? Sim, desde que seja horários completos e anuais e desde que seja no mesmo grupo de recrutamento. A partir de agora, a partir do momento que entrar em vigor o diploma. Ou seja, aplica-se para trás e também para a frente. Não sei se me estou a fazer entender. A partir de agora, todos os docentes com horário completo, que lecionem 4 anos e 3 com 3 renovações, entrarão no quadro ou não? É preciso uma vinculação? Em princípio vinculam. Não é preciso. Não, uma coisa é uma vinculação. Sim, vamos ver. Estamos a falar de 2 questões absolutamente diversas. Uma delas é uma vinculação extraordinária que este decreto de lei tem uma... para trás, que tem uma norma habilitante e que abriu 3.000 vagas e que basicamente todos os professores que cumprem determinadas condições vão poder ser opositores a esses 3 que já cumprem, vão cumprir essas disposições e vão poder entrar nessas 3.000 vagas. Isso acontecerá uma vez. É uma medida, desculpem o anglicismo, on-off, uma medida que acontecerá uma vez. Por outro lado, há uma norma, chamada norma, vulgarmente norma travão, que está neste diploma e que já existia, que permite todos os anos aos docentes que têm determinadas condições, até aqui que tinham 5 anos ou 4 renovações, horário completo e anual no mesmo grupo de recrutamento, vincularem também à administração pública. Isso acontecerá todos os anos. Agora, com condições que são mais favoráveis aos docentes, que permitirão a um número maior de docentes poderem vincular. As vinculações extraordinárias que eu falava também no final da minha alocução inicial são isso mesmo, novas vinculações extraordinárias. Estas vinculações são vinculações ordinárias que acontecem todos os anos. Obrigada. Muito boa tarde. Eu tenho várias perguntas, pelo menos 4. Muito boa tarde. Susana Martins, de Rádio Renascença. Tenho uma pergunta sobre uma entrevista à Rádio Renascença hoje de Carlos Silva, o secretário-geral da UGT, que diz que o salário mínimo nacional, o aumento não será garantido tal como está previsto em 2018. Gostava de saber se há possibilidade de uma reação, se há possivelmente uma discussão sobre isto ou não. Em relação também ao relatório da precariedade que estava previsto para ser divulgado, apresentado já com medidas ainda para esta semana, se esse relatório previsivelmente pode de facto acontecer apresentado esta semana ainda. Depois, em relação a uma coisa que hoje surge aprovada no Conselho de Ministros, em relação aos estágios relativos à justiça, se isto é uma resposta às reivindicações que foram feitas nos últimos dias e nas últimas semanas. Isso foi uma coisa aprovada um pouco à pressa em resposta a essas reivindicações do setor.
E em relação à administração norte-americana, se foi discutido no Conselho de Ministros alguma tomada de posição em relação ao recente decreto aprovado pelo Presidente dos Estados Unidos sobre o encerramento de fronteiras a 7 nacionalidades. Obrigada. Se tivéssemos discutido tudo o que se gera, ainda não estaríamos aqui agora, de certeza. Não foi. Portugal tem uma política clara em matéria de não discriminação e muito bons resultados nessa matéria, o que não quer dizer que não seja preciso fazer mais, até estamos a trabalhar na consolidação da legislação no domínio da discriminação racial. Não estamos agora a falar dessa política americana, mas é um diploma que está em curso e que em breve será, com certeza, aqui aprovado. Relativamente, vamos ver, não tomei nota das suas questões todas, espero não me falhar nenhuma. A maior parte delas não corresponde à discussão no Conselho de Ministros. A questão do combate à precariedade, temos aqui uma medida concreta, já tínhamos tomado medidas em matéria de emprego científico, tomámos esta medida dentro deste conceito, aquilo que normalmente se engloba ou se discute correntemente como situações precárias, nem todas são nem todas correspondem à ocupação com vínculos precários de trabalhos permanentes. Há prestações de serviços que são prestações de serviços e não são trabalho subordinado, são prestações de serviços por trabalhadores independentes. Há bolsas que são bolsas, que são para corresponder a situações transitórias. Há contratos que são para um projeto, que são para a prestação num tempo determinado. Os casos que aqui hoje foram tratados e outros casos que poderão ser e que vão constar do relatório que referiu, que será em breve divulgado, são exatamente procurar verificar o que é um estágio, e tem que ser um estágio, e é bom que haja estágios, porque é uma maneira de as pessoas tomarem contacto com a realidade profissional, seja ela na administração pública ou no setor privado. E há bolsas, é bom que haja bolsas, eu já fui bolseira e, portanto, é uma situação que nos dá uma ajuda para fazermos um doutoramento ou um pós-doutoramento ou avançarmos mais numa investigação temporariamente. Somos ajudados temporário por natureza daquelas situações que essas sim são a verdadeira precariedade de ocupação com um vínculo temporário de trabalhos que são, no fundo, onde há um lugar permanente, onde há um trabalho permanente que deve ser ocupado por uma pessoa com um vínculo de outra natureza, e é esse o sentido do levantamento que foi feito para vermos, a partir daí, aquilo que podemos fazer, as medidas que podemos tomar, como foi o caso destas medidas tomadas com os professores e com o emprego científico. Relativamente às declarações do Sr. Secretário-Geral da UGT, ele tem direito a pensar o que quer, com toda a liberdade que infelizmente gozamos todos em Portugal. O compromisso do Governo está no programa de Governo e é de que o salário mínimo deverá aproximar-se, deverá chegar aos 600 euros durante esta legislatura de forma faseada. Susana Barros, Antena 1. Sr. Ministro, eu volto à questão inicial, só para clarificar e se pudesse sistematizar exatamente quais são os critérios que vão permitir a um professor que neste momento não está no quadro, possa, agora com este processo, passar a efetivo. E nas suas contas, quantos poderão ficar de fora? A vinculação extraordinária, relativamente à vinculação extraordinária. Dizer-lhe que houve dois momentos claros. Um para a definição daquilo que encontramos como necessidades permanentes do sistema. Foram identificadas mais de 3.000 vagas, que são essas as vagas que estarão abertas para esta vinculação extraordinária, e foram vinculados através da identificação dos docentes que têm mais de 12 anos de serviço, que tiveram 5 contratos nos últimos 6 anos, não tendo eles que ser completos e não tendo eles que ser no mesmo grupo de recrutamento, e, por outro lado, que ocupam este ano contrato completo e anual. Assim, definimos o número de vagas que vão ser abertas nesta vinculação extraordinária. São aproximadamente 3.000, ligeiramente mais de 3.000 vagas, do que 3.000 vagas. Depois, relativamente àqueles que podem ser opositores
a estas vagas. São, da mesma forma, docentes que têm mais do que 12 anos de serviço e que tiveram 5 contratos nos últimos 6, independentemente do grupo de recrutamento. No entanto, podem ser opositores todos aqueles que no corrente ano letivo tenham um contrato completo e anual ou não. E a colocação será feita pela graduação profissional. Isto é, com os primeiros critérios encontram-se mais de 3.000 vagas numa matriz de grupo de recrutamento quadro de zona pedagógica, porque serão vinculados a quadro de zona pedagógica, identificam-se as vagas, as necessidades permanentes e depois todos aqueles, os que levaram à abertura de vagas e todos os outros que cumprem estas duas condições iniciais, poderão ser opositores a estas vagas. Quantos é que ficarão ainda em situação precária? Tem ideia? Opositor, como é óbvio, pode concorrer a estas vagas. Quantos é que mantêm-se em situação precária, portanto não podem concorrer a este... Bom, dizer-vos que este ano, no início do ano letivo, houve 6.000 horários completos, digamos assim. O universo de professores que têm estas duas condições, que não entraram nestas vagas, é ligeiramente superior àqueles que definem as vagas, digamos assim. É preciso entender que muitos dos professores que têm 12 anos de serviço e que têm 5 contratos nos últimos 6 são professores que habitualmente conseguem horários completos e anuais. Isto foi só para precaver a possibilidade de que este ano algum professor pudesse eventualmente ter ficado de fora e tendo estas condições que nós acreditarmos serem as condições para definir quem pode concorrer. Por outro lado, a definição de vagas e o facto de este ano existir um horário anual e completo diz-nos quais são as necessidades permanentes do sistema. Sr. Ministro, Joana Feliz, da Agência Lusa, eu ia lhe perguntar sobre o plano de requalificação das escolas. Esta semana o DN avançou, enfim, que havia um valor, os partidos já pediram para saber quais são as escolas e, concretamente, sobre a questão de Alexandre Herculano, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse hoje, numa conferência no Porto, que espera que lhe leve uma solução para a escola numa reunião que diz que vai ter consigo esta semana na cidade. Eu perguntava-lhe qual é essa solução e perguntava-lhe quando é que vai ser conhecido as escolas que estão abrangidas por esse plano. Bom, relativamente à requalificação das escolas, é preciso deixar desde já a base do edificado escolar que este governo encontrou. Houve um baixíssimo investimento, para eu não dizer nulo, porque seria única e simplesmente deselegante, não por ele não ter existido, na manutenção e na reabilitação das escolas no período 2011-2015 e interrupção, como sabem, do programa de modernização das escolas no mesmo período. Isto agravou claramente as condições físicas, que, como entendem, acontece o mesmo nas nossas casas ou em qualquer edificado. A não manutenção implica agravamento, claro, de muitos estabelecimentos escolares. Em 2016 foi possível começar a atuar com recursos, por um lado, disponíveis no investimento do Ministério da Educação, quer seja através de investimento direto do Ministério da Educação, quer seja pelo reinício de um conjunto de obras que tinham sido interrompidas pelo anterior governo e que estavam a ser feitos pela parte escolar. Muitas dessas escolas puderam ser reiniciadas, algumas já foram terminadas. Ao longo deste ano serão terminadas mais 2 obras em Ponte Lima e em Padrão da Légua, salvo erro, que terminarão este ano, e existe um conjunto de outras 4 escolas cujas obras feitas pela parte escolar estavam interrompidas e que também serão retomadas. Nesse sentido, houve um início deste esforço de investimento. Por outro lado, existia um pacote substancial de dinheiro associado ao Portugal 2020 que implicava nas obras que são de exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação, escolas do 2º, 3º ciclo e secundários, que basicamente estavam no papel. O anterior governo tinha no Portugal e no seio do Portugal 2020 tinha esta opção, mas nunca o tinha tirado do papel. Nós tivemos a possibilidade de tirar estes fundos comunitários no papel. Quem pode utilizar ou uma das possibilidades de utilização destes recursos é através das câmaras municipais e
generosamente, muitas câmaras municipais chegaram-se ao Ministério da Educação e nós podemos celebrar um conjunto alargado de acordos com câmaras municipais, mais de 90 acordos, que permitem, neste momento, termos mais de 150 requalificações já assinadas. Temos ainda um conjunto de 50 outras escolas que estamos a trabalhar para que haja a requalificação destas escolas. Então, em 2017, este esforço acontecerá não só por via do Portugal 2020, muitas dessas requalificações já começaram no terreno e estão a acontecer, outras acontecerão e começarão durante o início de interrupção letiva, é facilmente entendível a razão para tal, algumas delas implicam necessariamente, por exemplo, a remoção do amianto, todos os cuidados têm que ser tomados para o início destas requalificações e depois existe um conjunto de iniciativas de requalificação que estão a ser feitas com o investimento direto do Ministério da Educação para responder a essas questões mais prementes. Relativamente a Alexandre Herculano, dizer que Alexandre Herculano é algo que nos preocupa desde que tomamos posse, sinalizámo-lo, não só Alexandre Herculano, outras escolas que tinham sido botadas completamente ao abandono durante os últimos 4 anos e é preciso agora atuar. Fizemos, juntamente com os serviços do Ministério da Educação, uma pequena intervenção para poder alocar um conjunto significativo dos alunos que na semana passada viram as suas atividades letivas interrompidas. Neste momento, todos os alunos estão em condições e têm as suas atividades letivas renovadas e agora há o trabalho a fazer para que a grande intervenção que Alexandre Herculano merece possa verdadeiramente ser feita. Estamos a trabalhar para que isso aconteça e, obviamente, a calendarização de uma intervenção desta natureza é feita sempre a médio, longo prazo, mas tem que ser, primeiro, criadas as condições para que as atividades letivas aconteçam, segundo, para que esta requalificação se possa ser feita com a dignidade que o Alexandre Herculano merece. Desculpe lá, só mais uma pergunta. Era perguntar 2 coisas ao Ministro, aproveitar a sua presença aqui. Amanhã há uma greve do pessoal não docente. Queria perguntar como é que o Ministério se está a preparar ou está a encarar esta paralisação. Por outro lado, queria voltar ali à pergunta que a minha colega da Antena 1 fez. Se o Ministério tem alguma ideia de quantos docentes precários, ou seja, que não estão no quadro, estão a lecionar este ano letivo? Só uma ideia, mais ou menos. Ficamos só pelos números dos sindicatos. Sim, não, os números dos sindicatos, felizmente, têm sempre boa informação, porque o Ministério também costuma dialogar com os sindicatos e dar essas informações. Relativamente à greve do pessoal não docente, dos assistentes operacionais, é importante também entender isto, se olharmos para trás, a médio e longo prazo. O exercício para depauperar os serviços públicos do anterior governo notou-se também nas nossas escolas. Os assistentes operacionais são um corpo de profissionais nas escolas absolutamente fundamental e a redução do número de assistentes operacionais em muitos dos nossos agrupamentos ou escolas não agrupados foi significativo. Nós pudemos, logo que chegámos, identificar onde havia necessidades mais prementes e pudemos transformar imediatamente 3.000 funcionários que tinham contratos de emprego e inserção em contratos a termo com um nível de precariedade muito inferior àquele que tinham. Por outro lado, na identificação dessas necessidades mais prementes, pudemos contratar novos 300 assistentes operacionais e levar também à escola muitas horas que vieram coadjuvar o trabalho já feito nas escolas. Obviamente que é preciso reforçar ainda mais os assistentes operacionais nas escolas, mas dizer que tecnicamente e legalmente as nossas escolas, os nossos agrupamentos de escolas têm os assistentes operacionais que deveriam ter. Nós temos um problema a que estamos a tentar dar resposta, estamos a trabalhar para dar resposta relativamente a muitas baixas médicas de pessoal não docente. Vimos-lo esta semana, a contestação numa escola onde o número de assistentes operacionais que existiam é muito superior ao que legalmente previsto. No entanto, havia uma percentagem significativa desses assistentes operacionais que estavam de baixa. É muito complicado de substituir com a velocidade que seria desejável os assistentes operacionais de cada uma das nossas escolas. No entanto, estamos a fazer, em articulação com os agrupamentos de escola, um mapeamento que é contínuo e dinâmico para poder fornecer às escolas todos os meios humanos para que essas baixas médicas possam ser compensadas. Relativamente ao número de docentes, eu disse, são 6.000 e depois existe um conjunto, são 6.000 docentes contratados ab início e depois existe um conjunto de docentes que dão respostas a necessidades. Muitas vezes um docente
não corresponde necessariamente a um tempo integral, digamos assim, porque vão fazer substituições de pequenas horas. Mas esses dados, todos eles, a necessidades não permanentes do sistema, mas que nós damos resposta semanalmente, correndo a reservas de recrutamento. Dizer-vos também que essa foi uma grande evolução relativamente ao passado. Como sabem, a extinta Bolsa de Contratação de Escola tinha como tempo médio de colocação 21 dias, o que permitiu a poupanças enormes no orçamento do Ministério da Educação, mas que levou a que muitas das nossas turmas tivessem meses. Se o tempo médio era 21 dias, imaginem a quantidade de tempo que muitos dos nossos estudantes tiveram sem atividades letivas em algumas das disciplinas, ou nos casos de monodocência, isto é, pré-escolar e primeiro ciclo, sem professor, porque é o único professor que tem. Nós conseguimos diminuir muito esse tempo para a casa dos dias, 4, 5 dias, que é o tempo, porque corre todas as semanas, e correndo todas as semanas permite que as comunidades educativas tenham uma estabilidade muito maior na forma como dão resposta a estas necessidades eventuais.